Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que criticou a terceirização de emendas parlamentares e deu prazo de 30 dias para que a Câmara dos Deputados, o Senado e as comissões de saúde prestem explicações sobre medidas adotadas para garantir a transparência da destinação dos recursos públicos. A gente confere aqui na matéria do Portal Metrópolis. Deixa eu procurar, eu não estou com a matéria aberta aqui, mas está na capa. A matéria da capa do Portal Metrópolis ficou fácil, mole, está aqui. O ministro Dino critica a terceirização e, claro, cobra mais controle. Decisão publicada hoje. O magistrado afirmou que ex-parlamentares e dirigentes partidários não têm legitimidade para interferir na destinação das emendas. Disse o seguinte: em conformidade com a Constituição, o plano de trabalho parte de uma premissa elementar que, reitero, somente parlamentares podem propor e deliberar sobre emendas parlamentares. E o que diz a decisão? Ele critica a terceirização de emendas, reitera que apenas parlamentares podem indicar recursos públicos, Câmara, Senado e Comissão de Saúde deverá apresentar explicações sobre rastreio de emendas. Ele citou a oligarquia parlamentar e a decisão acontece após o bloqueio de bens de Valdemar Costa Neto, também do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Tem uma outra fala aqui do ministro que é o seguinte: uma oligarquia parlamentar já seria um grave equívoco constitucional, ainda pior quando o pequeno grupo se acha legitimado até mesmo para transferir a terceiros que não são parlamentares o controle sobre a alocação de recursos do orçamento geral da União. E aí aqui existe a questão do rastreio. Ele cobrou informações claras e precisas de como é feita a distribuição dos recursos das emendas parlamentares. Determinou que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e os presidentes do Conselho Nacional de Secretários da Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde se manifestem até 30 dias sobre a transparência dos recursos. Vamos falar sobre isso porque decisões que aconteceram na semana passada bloquearam. Na semana passada houve o bloqueio de 119 milhões de reais de Valdemar Costa Neto, que é presidente do Partido Liberal. Para quem está pegando o bonde andando, não sabe o que está acontecendo, que bloqueio é esse? Desde quando Valdemar indica emenda, meu Deus do céu? Desde sempre. Desde sempre. É o presidente de um grande partido, da maior bancada dentro da Câmara dos Deputados, e ele concedeu entrevista para a gente aqui ontem no Contexto, deixando claro que isso é uma prática política normal, tradicional, e que muitos prefeitos o procuram enquanto presidente da sigla, para que ele possa intermediar as necessidades de algumas prefeituras que não conseguem receber dinheiro dos seus parlamentares. Então, de 2024 para cá, houve aí essa destinação de 119 milhões em emendas parlamentares em nome do Valdemar Costa Neto, orientadas pelo Valdemar Costa Neto, para várias cidades de vários estados, tá? Bahia, São Paulo, Paraná. E aí teve matéria do Tássio Lohan, do colunista aqui do Portal Metrópolis, que mostrou que muito desse dinheiro, aí perto de 90 milhões de reais, foram empenhados e uma grande parte desse valor foi empenhada para pagamento de shows em cidades pequenas, mas cidades em estados importantes para o Partido Liberal. E aí eu perguntei ao presidente, eu falei, presidente, mas assim, verba para a saúde, ok, a gente entende, realmente é importante, mas verba para shows, por quê? Ele tergiversou, fugiu ali da resposta, mas disse que o PL comanda Comissão da Saúde e Comissão do Turismo. Eu entendi, eu falei, olha, eu entendo também a importância do turismo, mas shows, show não seria uma determinação aí de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, minimamente pessoas que estão próximas ali a festas, eventos festivos da sua região? Ele não conseguiu me dar nenhuma resposta a respeito disso, mas deixou claro que essa interferência do presidente do partido é legítima em uma posição política e não concordou com a decisão do Flávio Dino. E deixou claro, gente, que 119 milhões não é dinheiro dele, tá? Que ele não tem esse dinheiro. Ele deixou claro que é um bloqueio referente ao valor que foi pago pelas emendas
parlamentares. Aí eu quero ouvir também o seu ponto de vista, mano, porque o Eduardo Cunha, que sequer é presidente de qualquer coisa, ele já foi presidente da Câmara dos Deputados, inclusive um presidente extremamente influente, muito poderoso dentro da Câmara. Hoje, a filha dele é, sim, parlamentar pelo estado do Rio de Janeiro. O Eduardo Cunha, que mora agora em Minas Gerais, inclusive tem várias emissoras de rádio no estado, lá em Minas Gerais, vai vir como candidato a deputado federal por Minas, porque se ele vier para o Rio de Janeiro, que é o estado dele de origem, ele atrapalha a campanha da filha dele, da Dani Cunha. E o ministro Flávio Dino também está investigando e também bloqueou mais de 6 milhões de reais da conta do ex-parlamentar, porque foi comprovado pelo mesmo telefone celular, tá? Pelas mensagens da Tuca, da assessora, que já foi assessora, inclusive, do Arthur Lira, de que o Eduardo Cunha também estava orientando a destinação das emendas parlamentares. Quero ouvir sua opinião sobre isso. Até que ponto pessoas que não estão dentro do Congresso, não estão dentro do Parlamento, têm essa legitimidade? Não tem legitimidade alguma, Neila. A gente está falando, na minha visão, de um exemplo concreto e didático do patrimonialismo brasileiro, ou seja, do fenômeno que, infelizmente, acompanha a nossa história desde que o Brasil é Brasil, de parcelas da elite brasileira, nesse caso da elite política, que atuam como se o Estado brasileiro fosse uma propriedade privada deles, tratando, portanto, como se fossem donos verdadeiros do poder no Brasil. A gente está falando da destinação de recursos do orçamento federal diretamente para os interesses privados desses agentes políticos. E há na literatura já evidências de que o aumento da destinação de emendas parlamentares para municípios em específico tem um efeito político importante na diminuição do número de desafiadores na eleição municipal, o que é algo que vem de forma correlacionada com o aumento da taxa de reeleição de prefeitos. Quando a gente olha nos ciclos eleitorais, na eleição de 2016 para a eleição de 2024, há, em pouco tempo, uma elevação da taxa de reeleição de prefeitos de cerca de 40% em 2016 para mais de 80% em 2024, o que mostra essa explosão do aumento da taxa de reeleição de forma diretamente conectada ao aumento explosivo do volume de recursos gastos em emendas parlamentares, que vão teleguiadas pelo interesse político de perpetuação no poder desses grupos políticos. Na prática, o que a gente está assistindo é um uso do orçamento que deveria ser levado para políticas públicas que garantem a inclusão em políticas públicas de fomento dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, sendo direcionadas para um interesse político concreto de perpetuação de determinados grupos. E isso é algo que acaba sendo um fenômeno espalhado por todo o espectro político. Nesse caso, estamos falando do PL, mas poderíamos falar de casos na esquerda, no centrão, em todo o espectro político brasileiro. Esse tem sido um uso reiterado de emendas sem qualquer tipo de transparência, sem rastreabilidade para a gente entender efetivamente o que foi feito com aquele dinheiro, muito menos sem qualquer tipo de avaliação de desempenho desse gasto. Qual é o retorno social gerado por essa alocação de recursos? Nada disso está sendo avaliado. A gente tem que falar sobre uma reforma profunda do modelo de governança orçamentária do Brasil. E quando a gente fala de recursos para shows, a gente tem que também trazer um fenômeno muito recorrente, que é o fato de que shows são contratados com dispensa de licitação, porque você não faz uma concorrência pelo menor preço de uma banda, você contrata aquela banda
específica. E você contrata por meio de um empresário específico, que muitas vezes acaba tendo uma relação pessoal muito próxima do prefeito ou de algum agente político. Ou seja, a gente precisa que essa investigação vá atrás para entender qual foi o meio de contratação, que artistas foram contratados para esses shows, quem é o empresário que faz o agenciamento desses artistas, para entender se houve, por exemplo, algum tipo de doação de campanha cruzada por meio de algum empresário que fez a intermediação do show. Tudo isso é muito importante que seja investigado pelas nossas autoridades do sistema de justiça criminal, porque, na prática, já vimos muitas vezes esses casos de emendas que acabam sendo desviadas para irrigar campanhas eleitorais e, com isso, aumentar as chances de reeleição do prefeito, que depois funciona como cabo eleitoral para o deputado, que, por sua vez, ao ser eleito, traz recursos de fundo partidário, fundo eleitoral e agora também sabemos emendas para os partidos políticos sendo deliberados até pelos donos dos partidos. É um escândalo que precisa de toda investigação até as últimas consequências, né?